A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens da nossa revista da CPAD. Estamos estudando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, segundo trimestre de 2021. Comentarista, pastor Natalino das Neves. Lição número 7, 16 de maio de 2021, é Deus que dá o crescimento, o texto do dia. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 aos Coríntios, capítulo 3 e 6. A síntese: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Os objetivos dessa aula é mostrar que Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto, saber que Apolo regou a semente plantada por Paulo e compreender que a obra de Deus envolve muitos cooperadores. O texto bíblico é 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nós temos aqui o tema Deus é que dá o crescimento. Ele diz na introdução que Paulo usa a ilustração a respeito da plantação para falar das suas contribuições e as de Apolo para com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo afirma que foi ele que plantou a semente das boas novas nos corações dos coríntios. Ele foi o pioneiro. Apolo, que veio depois, seu sucessor, regou a plantação e ajudou os coríntios a se tornarem mais fortes na fé. No entanto, ele deixa claro que o crescimento é somente Deus que pode dar. Paulo plantou. Paulo foi o pioneiro na igreja de Corinto. Aí ele diz, na alegoria da plantação, apóstolo afirma que foi ele responsável por plantar o evangelho, pregou o evangelho. Ele foi o grande evangelista ali na igreja de Corinto. Provavelmente, enquanto ele escrevia, ele recordava de sua segunda viagem missionária. Durante essa viagem, ele fundou as igrejas da Galácia, de Filipos, de Tessalônica e de Corinto. Está lá em Atos 15, do 36 ao 18, do capítulo 15, a partir do versículo 36 até o capítulo 18 e o versículo 22. Então, Paulo ele anunciou o evangelho por 1 ano e meio ali naquela cidade que havia perdido a influência política, isso é importante, mas que ainda se mantinha como um centro de cultura universalmente reconhecido. Tá? O apóstolo, mesmo sofrendo as oposições dos judeus, manteve sua pregação na sinagoga. A recompensa veio com algumas conversões, entre elas a família de Estéfanas, Crispo, o chefe da sinagoga, e Gaio, e depois de uma série de perseguição dos judeus, a comunidade se mudou para a casa de um certo Justo. Então, a partir daí, vários outros grupos se formaram nas casas e a semente das boas novas foi plantada no coração dos coríntios e se desenvolveu. Então, Paulo
inicialmente começou pregando ali na sinagoga, algumas pessoas influentes se converteram e a partir dali começou-se a pregar nas casas. Esse evangelho pregado nas casas é que deu início depois à igreja, a igreja do Senhor. O subtópico número 2, Paulo não parou de plantar mesmo na ausência. Ele não estava presente, mas ele continuou plantando. E ele diz, na sua terceira viagem missionária, mesmo quando estava em Éfeso, o apóstolo acompanhava a igreja de Corinto. Ele enviara Timóteo para Corinto com o objetivo de reorganizar a igreja que estava dividida por conflitos. Está lá em 1 Coríntios 16, 10 e 11. Timóteo retornou com notícias da igreja. Ele informou que algumas pessoas proferiam mensagens com o intuito de deturpar a pregação paulina, o que seria outro evangelho, e imediatamente o apóstolo reagiu e escreveu uma nova epístola enviada à igreja por meio de Tito, para rebater os falsos mestres e proteger a igreja. Paulo estava ausente, mas continuava plantando a palavra no coração dos irmãos coríntios. Então nós temos aqui Paulo, lá de Éfeso, ele continuou acompanhando o trabalho que estava sendo feito lá em Corinto, na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, tá? E acompanhando os problemas que estavam surgindo, os falsos mestres. É muito importante esse acompanhamento. Nós também precisamos acompanhar os trabalhos que nós plantamos, aquilo que nós fazemos, nós temos que acompanhar para ver como está se desenvolvendo aquela nossa tarefa. No subtópico 3, Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. Então ele diz que enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária, o apóstolo se reencontrou com Tito, que também retornava de Corinto. Ele estava preocupado com a reação que os coríntios tiveram com a forma enérgica que havia escrito a última carta. No entanto, Tito lhe trouxe boas notícias, pois a igreja havia recebido a sua mensagem com respeito e havia ainda realizado uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém que passavam por necessidades, Então Paulo se alegra com o amadurecimento dos crentes coríntios, agradece a Deus na frente dos macedônios pelo amor e disponibilidade dos coríntios em ajudar a igreja em Jerusalém. A ação dos coríntios é contagiante e a igreja da Macedônia, Filipos e Tessalônica também se mobiliza para angariar ofertas e organizar uma grande colheita para os crentes em Jerusalém. O Espírito Santo estava atuando na semeadura de Paulo, agora unidos pela solidariedade. Então, Paulo recebe notícias lá de Coríntios, fica sabendo que eles receberam muito bem a carta que Paulo mandou, a carta de advertência, a carta chamando a atenção para se resolver algumas questões, alguns problemas, e tanto isso é verdade que eles recolhem uma colheita para mandar para os pobres de Jerusalém, e isso influencia a igreja de Filipe, a igreja de Tessalônica, que também resolvem se solidarizar, recebendo colheitas, fazendo uma colheita de oferta para mandar também para ajudar os pobres de Jerusalém. Então veja que Paulo, ele não parou de plantar, ele mandou carta, ele chamou atenção,
ele mandou o primeiro Timóteo, depois mandou Tito, e agora ele está colhendo o resultado. E eu e você também devemos entender que esse espírito também deve prevalecer em nossas vidas, né? Ajudar, plantar, acompanhar e procurar aferir como está o crescimento daquela nossa plantação, daquilo que nós estamos fazendo. É muito importante essa autoavaliação e também a avaliação externa desse trabalho que está sendo feito. Então, eu e você precisamos tomar cuidado, e Paulo tinha esse cuidado. No tópico 2, diz que Paulo regou a semente, né? Apolo regou a semente plantada por Paulo. Apolo, um homem cheio de sabedoria. Apolo é uma forma abreviada de Apolônio, era um judeu da diáspora, origem judaica, porém de cultura grega, natural de Alexandria. Ele se destacava pela sua eloquência na oratória e pelo conhecimento hábil das escrituras judaicas. Suas mensagens eram profundas e muito eloquentes. Então veja que é um pouco diferente do apóstolo Paulo, né? Ele era hábil, Apolo era hábil, e ele era uma pessoa eloquente, ele era certamente um evangelista, uma pessoa com mensagens profundas, mensagens muito convincentes que faziam as pessoas mudarem a sua maneira de viver. Apolo sucede a Paulo em Corinto. Enquanto Paulo dava continuidade à sua segunda viagem missionária, Apolo chega a Éfeso. O seu conhecimento das escrituras e eloquência chamam a atenção de Priscila e Áquila. O casal percebe que os discursos de Apolo eram profundos e geniais, porém faltava-lhe a experiência do evangelho. Então o casal o convida para sua casa e o discipula. Mesmo com todo o conhecimento e desenvoltura, Apolo se coloca aos pés do casal para aprender o evangelho de Cristo. Aí os irmãos de Éfeso enviam Apolo para Corinto com carta de recomendação aos presbíteros da igreja. O conhecimento, a eloquência e a excelente oratória, ao rebater vigorosamente os judeus em público, conquistam os coríntios. Então, Paulo aqui, apesar de todo o conhecimento, mas ele precisava ser discipulado, orientado dentro do evangelho de Cristo. E ele, com toda a humildade, ele se pôs aos pés desse casal, Áquila e Priscila, para aprender mais profundamente, cuidadosamente, o evangelho de Cristo. Isso aqui é muito importante, a gente sempre trata na escola dominical a pessoa que tem dom da parte de Deus, a pessoa que tem uma chamada da parte de Deus, ela precisa aprender com os mais antigos, com a sua liderança, com os mestres daquela disciplina, precisa aprender a exercer o seu dom, a exercer o seu ministério. Às vezes a pessoa recebe um dom de profeta, mas ela nem sabe como profetizar, qual é a base. Então, ela precisa ser discipulada nesse ministério da profecia. Aquele que é um evangelista, percebeu-se que ele tem essa chamada, essa vocação para evangelista. Essa pessoa precisa aprender o ofício de evangelista, aprender com outros evangelistas, ouvir outros evangelistas e ser orientado pelos professores de escola dominical, pelos pastores, aprender esse ofício. Não é porque recebeu o dom ou a chamada que você já está preparado. Não, é muito importante você
ser discipulado por alguém. E é isso aqui que Apolo foi discipulado por Priscila e Áquila. Apolo ajudou os cristãos de Corinto a se fortalecerem na fé. Na primeira carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios 3, 4 a 9, Paulo dá um destaque especial ao trabalho de Apolo, pois era alguém que havia conquistado um grupo de pessoas da igreja de Corinto a ponto de defenderem uma bandeira com o nome dele. São os partidaristas, aqueles grupinhos que a gente já estudou. Paulo apresenta como seu sucessor no ministério da palavra em Corinto, mesmo que não tenha sido preparado nem enviado por ele para atender a igreja. O apóstolo reconhece o ministério e a chamada de Apolo ao afirmar que ele havia regado onde Paulo plantou. Isso é muito importante que eu e você guardemos essa informação. Primeiro, duas informações. Primeiro, ter humildade para aprender. Nunca é tarde para aprender e nós devemos estar constantemente aprendendo sobre a nossa chamada, sobre o nosso ministério, sobre o dom que Deus nos deu. E aqui Apolo dá esse exemplo. Segundo, Paulo reconhece que ele plantou e que Apolo estava regando. Então é muito importante também que eu e você aprendamos que nós não fazemos tudo sozinho. Há outras pessoas que vieram muito antes de nós, que produziram material, que plantaram, alguns colheram, e nós estamos entrando aí nesse trabalho, nessa lavoura, para dar continuidade ao trabalho dos nossos antecessores. Portanto, não se ache, como diz alguns, a última bolacha do pacote, porque nós não somos. Nós somos trabalhadores do reino, cada um tem a sua chamada, cada um tem a sua missão, e nós estamos trabalhando para o reino de Deus. É isso que é a lição aqui de Paulo, falando sobre Apolo, que está regando o que Paulo plantou. Isso vem nos ensinar. Vamos pensar que Paulo não via Apolo como seu opositor, mas como um ajudador. Quem tem convicção do seu chamado divino não tem medo de opositores. Então, meu irmão, minha irmã, você continue trabalhando para Jesus, continue fazendo a obra de Deus, continue plantando, semeando, cuidando. Não dê ouvidos aos opositores, não fique preocupado com quem está jogando pedra, com quem está torcendo contra. Por quê? Porque você é chamado de Deus, nós somos chamados de Deus para trabalhar. A gente não tem tempo para perder com os opositores. É isso que nós aprendemos aqui nesse ponto número 2. Vamos ao ponto número 3. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. A obra de Deus é feita por cooperadores. Os coríntios estavam brigando por seus líderes preferidos e tal atitude demonstrava, conforme nós já vimos anteriormente, imaturidade espiritual e carnalidade. Eram crentes carnais, crentes meninos, que precisavam crescer. Toda organização precisa de líderes, porém, existem liderados que nunca crescem, são sempre meninos. Paulo sempre apontava para a cruz de Cristo e ensinava os irmãos a buscarem o crescimento em Jesus. O apóstolo se coloca na mesma posição de Apolo, cooperador de Deus. Ele e Apolo não tinham nenhum partido ou compactuavam com a divisão. A preocupação deles era com o reino de Deus, que deve ser a minha e a sua preocupação também.
Para eles, os valores fundamentais do cristianismo eram a doutrina e a fé, e não os pregadores. Os pregadores eram homens, tá? O mais importante era a doutrina dos apóstolos e dos profetas e a fé em Jesus de Nazaré. O apóstolo defende que tanto ele quanto Apolo são apenas instrumentos de Deus na vida dos membros da igreja, assim como os demais cooperadores, voluntários e comprometidos que também atuavam na obra do Senhor. Então, os homens no reino de Deus, eles desaparecem, porque quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré, é a mensagem de fé, é a doutrina bíblica que tem que aparecer. Os homens são apenas cooperadores e trabalhadores do Evangelho. Isso que nós somos e é assim que nós devemos nos considerar, cooperadores. 2. Os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Então nós somos cooperadores de Deus. Paulo e Apolo reconheciam que sem o Senhor não poderia haver crescimento natural e saudável. O lavrador pode preparar a terra, lançar a melhor semente, adubar e limpar, mas somente Deus pode fazer chover e germinar a semente. Por isso, Paulo adverte aos coríntios que os méritos devem ser atribuídos a quem tem esse poder, que é Deus, e não aos lavradores, que são Paulo e Apolo e nós. Com o trabalho de Paulo, Apolo e demais cooperadores, Deus deu crescimento, e a igreja de Corinto se expandiu por toda a província da Ásia, tornando-se um núcleo do cristianismo na região. Então a igreja de Corinto cresceu não por causa de Apolo ou por causa de Paulo, mas ela cresceu porque Deus fez chover, Deus deu crescimento, Deus operou na vida das pessoas da igreja de Corinto e elas então se desenvolveram, deixaram de ser crentes meninos, aprenderam a amar a Deus, a obedecer à grande comissão. É isso que ele está falando. Os cooperadores plantam e regam, mas quem dá o crescimento perfeito é Deus. Subtópico número 3, disposição para servir. Paulo e Apolo, eles estavam seguindo o exemplo de Cristo, que afirmou que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Está lá em Mateus 20, 28. Durante a sua última refeição com seus discípulos, Jesus lavou-lhes os pés para ensiná-los como deveriam viver entre eles e as demais pessoas, dando ali o exemplo, de servir, de serviço. Assim, Paulo reconhecia seu lugar de coadjuvante e servo de Deus. Essa disposição para servir deu-lhe confiança ao se deparar com a morte. Está lá em 2 Timóteo. Infelizmente, muitos na atualidade não compreenderam o exemplo de Jesus e das primeiras igrejas cristãs. E no lugar de servirem, eles procuram ser servidos. Então nós temos o exemplo de Jesus, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, quando ele, depois que terminaram de cear, ele pega uma toalha, e vai lavar os pés dos discípulos, tá? Mostrando ali o exemplo de que o servo de Deus, ele veio a este mundo para servir e não para ser servido. Nós viemos para trabalhar na obra do Senhor e é Ele que nos dará a recompensa naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro.
você e eu receberemos a recompensa. Mas aqui neste mundo, nós temos que ter essa consciência de serviço, de trabalho, de servir ao nosso próximo. E aí ele coloca um questionamento: como você tem cooperado para o crescimento do reino de Deus? O que você tem feito para que o reino de Deus cresça, se expanda? E aí ele colocou o ponto importante: Deus deseja cooperadores voluntários comprometidos com a sua obra. Veja que ele usou aqui 3 palavras fantásticas, né? Cooperadores, voluntários e comprometidos. Pessoas que não buscam seu próprio interesse, pessoas que não estão atrás de glória, pessoas que cooperam com outras pessoas para o crescimento da obra de Deus. Pessoas que tenham um espírito voluntário para fazer a obra de Deus, que não vá atrás de lucro, de promoção pessoal, e pessoas comprometidas. Como nos falta hoje esse senso de comprometimento, né? Comprometimento no casamento, comprometimento com a igreja, comprometimento com os trabalhos da igreja, comprometimento com a escola dominical. Quantos de nós, na passagem do ano, se comprometeu? Não, esse ano eu não vou perder nenhuma aula da escola bíblica dominical. Será que alguém fez isso na virada do ano? A pessoa se comprometer de não perder nenhum culto durante o ano de 2021? Não, a gente sempre vê outros tipos de tentativas de comprometimento. Não, esse ano eu não vou mais fumar, esse ano eu não vou mais xingar, esse ano eu não vou ser mais namorador, né? Será que alguém se compromete com isso? Os jovens, né? As moças e os moços solteiros, porque tem alguns que namoram todo mundo, né? Até um poste, se tiver na frente, resolve namorar. E não é assim, né? A pessoa tem que estar comprometido. Você não quer compromisso com ninguém, com a moça, nem com o rapaz? Então vai estudar, se comprometa com a faculdade, se comprometa com a educação, se comprometa em ler bons livros, se comprometa em frequentar a escola dominical para aprender mais a palavra de Deus. Ah, mas eu gosto de ficar, pastor, eu fico com uma, fico com outra. Irmão, isso daí é coisa de desviado, isso não é coisa de crente, não. Você não pode sair beijando todo mundo, pegando todo mundo, né? Tem um pessoal na igreja que é meio assim, tanto moço quanto moça, que é pegador geral. Vamos parar com isso, não. Você tem que ser comprometido com Deus. Você agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Você tem que ter novas posturas de ética, né? Pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus, com o reino de Deus. Então, muito cuidado. Então, a obra de Deus, ela envolve muitos cooperadores. E os cooperadores têm esse senso de equipe, que é uma outra questão que falta hoje em dia. As pessoas, elas querem ter um nome gravado, elas querem ter uma credencial. Não, todo mundo está trabalhando. Todos que estão trabalhando precisam ser reconhecidos, o seu papel, o seu valor no reino de Deus, aquele que canta, aquele que prega, aquele que ora. Cada um de nós tem um papel na igreja e precisa ter esse senso de equipe. Todos nós temos que cooperar uns com os outros. É assim nas empresas, é assim no casamento, é assim na igreja, em todas as instituições funciona desta maneira. Vamos à conclusão aqui e já estamos terminando. Estudamos então nessa lição de forma didática que o apóstolo usou a metáfora da plantação, usou a metáfora
demonstrando que todos nós somos cooperadores na obra de Deus. Podemos ter habilidade para arar, para plantar, para regar, para podar, entre outras atividades na lavoura de Deus. Mas somente Deus é que dá o crescimento necessário. Por isso, o Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todas as esferas de nossa vida. E jamais o homem deve ser adorado. Porque o homem, ele é cooperador, ele é um trabalhador, ele é dependente de Deus. E o homem não pode achar que ele é Deus. Então, assim nós terminamos a lição número 7. É Deus que dá o crescimento, nós somos cooperadores. Deus te abençoe e te guarde, a lição dos jovens. E na próxima lição nós vamos ver sobre a impureza da igreja de Corinto e as repreensões e exortações que Paulo teve que fazer. Deus te abençoe e te guarde. Você que ficou até o fim, o seu galardão é dobrado. Deixe aqui embaixo o seu gostei, né? Deixe embaixo também os seus comentários e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.